Pois bem, então, agora a gente muda de unidade, mas não muda de assunto. A gente estava falando sobre a crise no sistema colonial brasileiro, né? E agora a gente vai para... Eu deixei de falar para vocês, eu passei na realidade para vocês fazerem esses dois últimos movimentos de grande monta, essas duas últimas grandes revoltas no Brasil, que foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A primeira em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, a segunda quase 10 anos depois, em 1798. E eu quero que vocês marquem as diferenças entre elas, o que foi peculiar, particular a cada uma delas. Muito embora tivesse essa semelhança, né, tem alguns objetivos em comum, mas tem as suas peculiaridades também. Marquem no que elas são parecidas e no que elas são diferentes. E particularmente deem uma atenção para o destino dos líderes revoltosos. O que aconteceu com os cabeças da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana? Todos eles, tá? Não se atentem para um ou outro em particular, mas vejam a cúpula desses movimentos. Então, seguindo na rota de colisão, de fim, né, de obliteração, de apagamento, de conclusão, de encerramento desse Brasil como colônia, quando um determinado território deixa de ser uma colônia, é porque ele conseguiu a sua independência, né, em relação à metrópole que o colonizava anteriormente. A gente viu como se deram esses processos na América Espanhola e agora a gente vai para a América Portuguesa, que era basicamente a divisão dessa América do Sul, pelo menos, né, da América Latina de maneira geral. Tinha também a França, que a gente viu o caso do Haiti, das colônias espanholas a gente viu na primeira unidade, que ficou até bastante extenso, né? E agora então a gente passa para a América Portuguesa com o Brasil. O que aconteceu? Primeiro a gente já viu aqueles conflitos internos, né? Aqueles problemas derivados de questões internas e externas, na realidade, né? Que vinham desde o início da colonização, do tipo de trabalho de mão de obra que era aqui aplicado, das crises pelas quais Portugal passava, pelos tratados pouco vantajosos para ele mesmo com a Inglaterra. Então ele estava economicamente dependente da Inglaterra, a produção de açúcar, que era o trunfo, né, da economia colonial brasileira, caiu em declínio a partir das invasões holandesas. E a gente já está no século XIX, de 1801 em diante, que foi justamente esse período no qual se deram essas independências na América Espanhola, né? Nesse século XIX, desde fins do século XVIII, na realidade, entrando no século XIX, foi o auge do... Não, pouco antes disso, na realidade, em fins do século XVII, início do século XVIII, foi o auge do ouro no Brasil, a corrida do ouro, a época do ouro, o ciclo do ouro no Brasil, e possibilitou uma interiorização da colonização, né, que estava restrita até então ao litoral, à costa, principalmente pela plantação de cana-de-açúcar e tal. Agora essa turma ela vai ser levada, vai ser impelida para dentro do território por uma série de outras questões, né? Também tem o bandeirantismo e tal, e o bandeirantismo estava em busca justamente de ouro e eles encontraram ouro. Então vai ter uma população, uma habitação, né? Uma interiorização da colonização para dentro desse território brasileiro. Então o ouro deslanchou, um monte de gente foi para a região das minas para fazer fortuna, né, fazer a vida e tal. Alguns mais ricos, outros mais pobres, tinha diferentes tipos de mineração, né, aceitava para todos os gostos, tinha para todos os tamanhos de bolsos e tal. Então teve um crescimento populacional muito grande que alterou a cara daquela região, né, a sociabilidade daquela região. Cresceram cidades assim praticamente instantaneamente, porque se vai uma galera para lá para minerar,
precisa de todo um aparato que vai junto com ela, né? Precisa de estalagens, precisa de mercado, precisa de médicos, precisa de ferreiros, precisa de comerciantes, precisa de um monte de coisa. Precisa de um monte de coisa que vai junto com essa população, né? Pois bem, e aí esse ouro começou a declinar, porque como eu falei para vocês, o ouro acaba, é um mineral que não se recompõe, né? Você não pode regar a sua mina de ouro e ela te dá mais ouro, não é assim que funciona. Você vai extraindo, chega uma hora que acaba, tem um limite, né? Então a produção de ouro foi decaindo, foi acabando, foram diminuindo a exportação, né? O pagamento dos impostos. Isso começou a incomodar a coroa, que elegeu um cara que já estava, na realidade, numa situação de decadência, de crise econômica, então elegeu um cara para dar uma olhada nessas contas, para fechar o balanço positivo, que foi o Marquês de Pombal, na chamada Era Pombalina, que foi de 1750 a 1777, pouquinho depois, ele saiu um ano depois da independência dos Estados Unidos, falei para vocês na última aula, né? Então, só para vocês terem noção desse contexto mais amplo, né? Porque a gente está falando mais ou menos do mesmo período histórico, um pouquinho antes daquelas revoluções todas de independência na América Espanhola, mas durante esse período, esse avanço do iluminismo, dessas ideias libertárias e tudo mais, a Revolução Francesa está a ponto de acontecer em 1789, e aí seguida pela Era Napoleônica, e aí então que Napoleão invade a Espanha e tal, e tem todo aquele desenrolar que a gente viu na primeira unidade, né? E Portugal, no meio dessa bagunça toda, ele tem que ver para que lado ele vai, né? O que ele faz em relação a tudo isso. Não dá para se manter neutro. Ele estava no meio de um campo de batalha. Entre a França, a Inglaterra, a Espanha, tá, não sei o quê. E detinha um poderio ultramarino muito grande, tinha colônias importantes fora da Europa. Então não era um Zé Ninguém que podia ficar na dele. Não, ele tinha que tomar partido de alguma maneira, declarar o que ele ia fazer em benefício de quem, em detrimento de quem. Ele tinha que tomar algum partido. Acontece que em 1806 o Napoleão decreta o bloqueio continental, estão lembrados? Que impedia, que proibia o comércio de todas as potências europeias que estavam sob o seu domínio com a Inglaterra. Porque na realidade ele queria subjugar a Inglaterra também, mas ele não pôde, né? Porque a Inglaterra é uma ilha, ele não podia marchar com o seu exército pela água para chegar lá e destronar o monarca inglês. Então, até tentou, né, na Batalha de Trafalgar junto com a Espanha, mas fracassou, naufragou ali na costa da Espanha mesmo. Então ele decreta esse bloqueio continental, que era o impedimento dos países europeus fazerem comércio com a Inglaterra. Aí ele fechava, meio que fazia um cercadinho aqui, a Inglaterra tá aqui. E aí ele fazia um cercadinho, gente, aqui dentro ninguém faz negócio com eles, vocês vão comprar de mim agora, vocês vão fomentar a minha indústria, vão fomentar o meu mercado, né? Ou vão constituir o meu mercado. Pois bem, a gente viu que isso não deu muito certo, a Rússia mesmo furou o bloqueio e foi o fim do Napoleão, ou o começo do fim dele, mas antes disso ele ainda estava a todo vapor. Em 1806 então foi decretado o bloqueio e Portugal ficou numa sinuca de bico, ficou num dilema, né? E agora? Porque Portugal era muito dependente da economia inglesa, e no entanto estava militarmente subjugado pelo Napoleão, da França. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai romper relações com a Inglaterra e deixar a colônia americana no Brasil vulnerável a incursões de outras potências economicamente, ou ele ia se levantar e fazer frente ao Napoleão e bancar essa bronca, essa briga. Ele foi levando, mais ou menos da maneira como deu, se fazendo de sonso, sabe? Meio que tentando agradar os dois lados, mas teve uma hora que não tinha mais como, né? Não tinha como esconder essa sua infidelidade para com o Napoleão. Então, quem era a rainha de Portugal na época era a Dona Maria, a chamada Louca.
E o filho dela era o príncipe regente, né? Porque Dona Maria não estava em condições de governar. Então ele era o príncipe regente Dom João. Não era rei, era príncipe regente. Em 1807, fins de 1807, começa a rolar boatos de que o Napoleão vai invadir Portugal, já estava prestes a invadir a Espanha e chegar em Portugal. Então essa turma se organiza, vamos sair fora daqui então, né? Quais são as nossas alternativas? Que possibilidades a gente tem de enfrentar esse cara e ficar numa boa? Melhor não. Tem uma casa de campo lá no Brasil, da hora pra gente ir morar, passar uma temporada e deixa o negócio, deixa que Portugal se exploda, deixa a Europa se virar e com Napoleão depois a gente volta alguma hora, sei lá, vamos ver o que vira essa história aí, mas vamos lá pro Brasil, pelo menos a gente se garante, né, num primeiro momento. E eles foram, mas foi, não foi exatamente uma viagem muito bem planejada, né? E fizeram um cronograma, vamos fazer esses passeios e não sei o que, vamos contratar essa agência de viagem. Não, foi um negócio meio às pressas. E tamanha era a sua dependência econômica da Inglaterra e as suas relações tão íntimas com a Inglaterra, que foi uma frota de navios ingleses que escoltaram a família real portuguesa até o Brasil. E foi uma viagem toda conturbada, a esquadra marítima ela se dividiu no meio do caminho, uma turma se perdeu. Eles saíram de Portugal no finzinho de 1807, chegaram no Brasil no começo de 1808. Então a chegada da família real portuguesa no Brasil é em 1808, janeiro de 1808. E chegaram no lugar errado ainda. Tipo assim, eles vinham já para a capital, que é o Rio de Janeiro, né? Mas se perderam e atacaram em Salvador, na Bahia. Lá eles ficaram uns dias. E... bom, para se estabelecer, né? Chegou, esticou as pernas, não sei o que, respirou o ar, já se sentiu em terra firme, né? Aí arrumou as malinhas, foi embora pro Rio. Eles chegaram em Salvador em 22 de janeiro de 1808, fim de janeiro já. Ficou lá um tempinho. A primeira coisa que ele fez em terras brasileiras foi... bom, tinha algumas pendências, né? Alguns assuntos a resolver. Se ele veio para cá para salvaguardar a sua liberdade, a sua soberania, a sua autonomia, e Portugal já tinha sido efetivamente invadido pelo Napoleão, então eles estavam reféns da coroa francesa. Ele tinha que continuar gerindo o seu império a partir de onde ele estava. Então ele transferiu a corte para o Brasil, na realidade a corte veio junto com ele, uma turma, uma galera de 10 a 15 mil pessoas vieram para cá, junto com ele, que eram os funcionários reais, né? Os seus conselheiros, financistas, advogados, tudo mais. E para salvaguardar as suas relações comerciais e econômicas, inclusive ele estava estreitando ainda mais o laço com a Inglaterra, né? Tinha um impedimento ao desenvolvimento econômico da colônia, que era o Pacto Colonial. E uma vez que ele está na colônia e precisa, e o império é na realidade onde o rei está, ele precisava se livrar daquelas amarras que seguravam a economia brasileira, né? Uma vez que a economia portuguesa de Portugal, da metrópole, estava atrelada, pelo menos momentaneamente, à França, que tinha sido capturado por ela, né? Então, em 28 de janeiro desse mesmo ano de 1808, logo depois que ele chegou, estava em Salvador ainda, ele emitiu o Tratado de Comércio e Navegação, que abria os portos às nações amigas, né, que era basicamente a Inglaterra, e concedia tarifas privilegiadas à importação de produtos ingleses. Todas as outras nações, todos os outros países, para mandar coisa para exportar e o Brasil importar produtos delas, pagava uma taxa de 24%. E Portugal pagava uma taxa de 16%. A Inglaterra estava pagando uma taxa de 15%.
para a importação de seus produtos em território brasileiro. Então era uma vantagem econômica muito grande e para o seu principal parceiro econômico, né? Que, volto a dizer, Portugal era muito dependente da economia inglesa, então tinha que ficar dando esses privilégios para eles, né? Para mantê-los interessados em exportar e negociar com o Brasil. A Inglaterra era o chefe e o Brasil estava correndo atrás dela, né? Para tentar atendê-la e manter essa relação pelo maior tempo possível. Bom, com essa abertura dos portos, está quebrado o Pacto Colonial, né? O Pacto Colonial não era a obrigatoriedade de negociação entre a colônia e a metrópole. Só que a metrópole está tomada, então não faria muito sentido o rei aqui no Brasil mandar as riquezas, enfim, a produção colonial para a metrópole, uma vez que ele nem está lá e a metrópole não está nem sob controle dele, está refém de um outro soberano. Então está rompido o Pacto Colonial já no início de 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil. Sob essas situações, sob essa conjuntura bastante conturbada. Eles passam um tempinho lá em Salvador. Em março, aliás, nesse 13 de 1808, a família real vem para o Rio de Janeiro, efetivamente, né? Chega até aqui. Acontece que vocês lembram sobre quais circunstâncias a capital do país mudou de Salvador para o Rio, né? Para ficar mais próximo das minas que foram descobertas e ampliadas e exploradas largamente nesse século XVIII. Então a gente está no comecinho do século XIX agora, é uma capital recente. Então ela não estava bem paramentada no modelo e nos moldes europeus, né? Não era uma grande cidade rica e opulenta, que personificasse toda a glória que uma corte mereceria, né? Nos trópicos. Então ele precisava reformar a cidade. Ele não podia viver num muquifo, né? Ele vai lá pro interior, para a roça, tem umas cabaninhas aqui e ali. Não, ele precisava de uma cidade que estivesse à sua altura. Primeiro que ele precisava de uma casa, né, para morar, de um palácio, de um casarão, enfim. E é claro que tinha uma galera, tinha essa elite colonial que já morava aqui, se instalava aqui, afinal de contas o Rio de Janeiro era a capital. Talvez eu tenha feito um exagero, né? Não tinha umas cabaninhas aqui ou ali, tinha um núcleo urbano bem centralizado e tal. Isso aqui não era o bastante, né? Até porque a coroa deliberadamente segurava esse avanço urbano industrial até do Brasil, porque não era para a colônia se desenvolver de maneira nenhuma. Não tinha imprensa, não tinha banco, não tinha jornal, não tinha um mercado interno muito consistente, não tinha nada aqui. Era só para funcionar, para gerar riqueza e mandar para fora. Não precisava nem de um aparato administrativo muito elaborado. Não tinha escola, não tinha universidade, porque eles achavam, com razão, eles tinham receio de que se desenvolvesse uma elite letrada, muito erudita, muito estudada aqui na colônia, eles iam querer proclamar sua independência, iam querer se separar da metrópole. O que a gente não pode tirar a razão desse tipo de lógica, né? Mas então a família real, a corte, chegou aqui no Brasil e aí precisava desses confortos, né? Não podia viver no meio da ignorância de uma nação atrasada. Então, primeiro, que ele precisava de um lugar para morar, já falei isso. E aí ele decretou a chamada Ordens do Príncipe Regente, que foi conhecido como Ordens do Põe-se à Rua, que ele convidou gentilmente os proprietários dessas grandes casas a cederem as suas moradias para a corte se instalar. Então ele meio que expulsou a turma que estava aqui para, galera, eu cheguei, agora vocês me dão licença, faz suas malinhas, vaza daqui que eu vou
eu vou tomar conta dessas casas agora, tá? Eu vou morar aqui, vou me instalar e eu preciso desse espaço, enfim, preciso de um mínimo de conforto e de luxo para viver, né? Pois bem, durante essa administração joanina, que a gente chama joanino, esse período de governo do Dom João, o Rio de Janeiro passou por uma grande transformação na sua infraestrutura e na sua estrutura social, que buscava imitar o comportamento da metrópole, o comportamento europeu, em todos os seus aspectos, inclusive na vestimenta. Acho que eu comentei com vocês até já, né? E era um negócio até despropositado, sabe? A turma queria aqui, no Brasil, perto dos trópicos, no Rio de Janeiro, se vestir e imitar os costumes tal qual eles se manifestavam na Europa, sabe? No hemisfério norte. Então, não dá, gente. Os caras andavam de paletó pesado, com uns casacos, e cartola, e chapéu, e não sei o quê, e lenços, e roupa fechada, manga abotoada até o... Era pouco condizente com o ambiente no qual eles se instalavam, né? A corte, os mais ricos deveriam seguir esse padrão de etiqueta, né? E mesmo os escravos que serviam a essas famílias mais ricas tinham também que seguir um padrão de apresentação, enfim. Nessas reformas que o Dom João fez, ele inaugurou aqui no Brasil o primeiro jornal do Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil. Sabe o Banco do Brasil que a gente tem hoje? Esse Banco do Brasil, ele não é esse. Ele é esse, mas não é. Esse Banco do Brasil, que o Dom João fundou em 1808, ele faliu uma vez e depois abriu de novo. Mas então ele fundou esse Banco do Brasil, a Casa da Moeda, uma academia militar e a marinha, um teatro real, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, o Horto Real, que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Biblioteca Real, que é hoje a Biblioteca Nacional. Então, ele foi dando ares de uma civilização nos moldes europeus, para que ele pudesse se sentir mais em casa, né? Mais à vontade, enfim. Só que o rei se mandou com a família real e com a corte toda, com toda a sua administração, e deixou Portugal às traças. Deixou lá a galera, sabe, à sua própria sorte para lidar com a invasão napoleônica. Tanto é assim que Napoleão se apossou com grande facilidade de Portugal, né? O que lançou Portugal numa crise terrível, que se agravou nos anos seguintes. E o Dom João, ele já não queria mais voltar para lá, porque ele tinha se instalado muito bem aqui, né? Ele já tinha paramentado, já tinha arrumado a casa, já fez um monte de coisa da hora, já tem um jardim para visitar, já tem a biblioteca, já tem o teatro, já tem a Academia de Belas Artes, já tem, sabe, tudo que ele podia querer. Ele já tinha aqui um clima muito mais agradável, sabe, do que o que ele encontrava em Portugal. Aqui ele estava de férias, estava vendo a beleza da natureza, essa natureza exuberante, não é? Que está presente em tantas das cartas desses séculos XVI em diante, dos pássaros, das árvores, dos animais, e das cores, e do clima, e não sei o quê. Ele não queria mais voltar. Primeiro, num primeiro momento, ele não podia voltar mesmo, né? Que Portugal estava refém da França. Mas depois que a Rússia se levantou contra o bloqueio continental do Napoleão, e ele foi lá reprimi-los e voltou com a rabinha entre as pernas, aí foi exilado na ilha de Elba, ali pertinho da Península Itálica, voltou depois de um tempo para o governo de 100 dias, perdeu de novo na Batalha de Waterloo, ali em cima da França, foi exilado finalmente na ilha de Santa Helena, lá no meio do Atlântico, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Então, em 1815 foi assinado o Tratado de Viena para restabelecer, para restaurar as monarquias europeias tal qual elas se manifestavam, como elas estavam
antes da chegada do Napoleão e da execução da Revolução Francesa. E mesmo assim, o Dom João, ele não queria voltar. Ele estava muito bem aqui. Sabe, o que ele ia fazer lá em Portugal, gente? Portugal é um paísinho desse tamanho. O Brasil é, sei lá, 42 vezes maior que Portugal. Talvez até mais do que isso. Ele estava muito bem aqui. Não tinha a menor pretensão de voltar. Só que isso causou uma revolta muito grande lá, né? Vocês imaginem a população portuguesa como ficou com essa situação. Completamente traído, né? Se sentindo assim, numa situação completamente vexatória, uma humilhação, ser tocados assim pela colônia na cara dura. Então, em 1815, com o Congresso de Viena, e ele não tinha desculpa nenhuma para não voltar para Portugal, ele, tô falando do Dom João, ele foi obrigado a mudar a situação oficial do Brasil, né? Já não, o problema é esse então, que eu tô na colônia e vocês me querem na metrópole, então vamos fazer o seguinte, Brasil não é mais colônia, tá? O Brasil é agora um Reino Unido a Portugal e Algarve, deixou de ser colônia de Portugal, é agora um reino. Não é exatamente independente, ainda está subordinado a Portugal e à coroa portuguesa que estava aqui no Brasil, mas já não é mais uma colônia, certo? Em 1816, a Dona Maria I, a louca, morreu e o Dom João foi então finalmente coroado Dom João VI. Nesses anos, né, de Brasil como Reino Unido, Portugal e Algarve, em 1816 já, o Dom João VI, muito afeito às artes e às letras, à literatura e tudo mais, tanto é assim, visto que ele abriu lá a Academia de Belas Artes logo que ele chegou aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, estava paramentando a cidade, ele convidou artistas franceses para registrar as belezas do país, não é? Para fazer essa propaganda para o mundo exterior. Olhem, o Brasil é assim, assado, olha que beleza, olha isso, olha aquilo, é o melhor país do mundo, com um governo ótimo, não sei o quê. E era, na realidade, tudo muito novo ainda. Eram missões quase exploratórias, né? de descobertas científicas e tudo mais. E um dos principais nomes para se salientar dessa missão francesa, dessa missão artística francesa, é o Jean-Baptiste Debré. E os livros didáticos, as apostilas de vocês, a grande maioria, quando está falando de história do Brasil, particularmente, tem ilustrações do Debré. Inclusive, na apostila de vocês, né? Deem uma olhadinha lá e vejam na legenda das fotos, sempre está escrito de quem que é a obra, né? A gravura, o quadro, enfim. Vocês vão encontrar esse nome com bastante frequência. E então, a gente tem uma corte instalada no Brasil, bastante confortável aqui, não quer sair, não quer ir embora. O Brasil já não é nem mais colônia, é um Reino Unido a Portugal e Algarve. Pelo jeito, não falta muito para se tornar uma nação independente, né? E nós já estamos no ano de 1816. Eles vieram para cá em 1808, meio que expulsos, afugentados pelo Napoleão, que tomou as rédeas lá da Europa já em 1799, vai se estender até 1815, era napoleônica que a gente estudou no começo do ano, no ano passado, sei lá. Então é isso. Não falta muito para esse reino, não mais colônia, declarar a sua independência completa com a coroa, né, portuguesa. E a gente vai ver os próximos passos nessa novela, que Portugal vai fazer uma pressão enorme para a coroa voltar para lá e restabelecer essa relação colônia-metrópole, botar o Brasil no lugar ao qual ele de fato pertence, como subalterno, como um vassalo de Portugal, enfim. A gente vai ver como esse processo se deu nas próximas aulas. Talvez dê para tratar dessa unidade em 2 ou 3 aulas, e aí a gente passa para a última para fechar esse bimestre. Mas então a gente vai seguindo nessa linha de raciocínio até o fim, tá? A gente vai ver essa independência do Brasil,
que eu já adianto para vocês vai se dar em 1822, com Dom Pedro I, filho desse Dom João VI, e aí a gente já entra a falar um pouco desse primeiro reinado do Dom Pedro I. Mas vocês não precisam, quer dizer, é aquela coisa de sempre, vão fazendo anotações, leiam o texto da apostila de vocês e vão se inteirando dos nossos assuntos já conversados e do que nós temos a conversar ainda, tá? Vamos se antecipando. E aí, quando chegar a hora, vocês já procuram as respostas para as perguntas que surgirem na cabeça de vocês, tá? E de qualquer maneira, sexta-feira a gente tem aula de Tira Dúvida e a gente vai se falando, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer observação, qualquer reclamação, qualquer dica, qualquer crítica, falem comigo, mandem mensagem, podem comentar nesse vídeo mesmo, qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Até mais, tchau, tchau.